Em uma mansão onde o silêncio esconde segredos cruéis, uma idosa é rebaixada a empregada na própria casa. Mas ela não está completamente sozinha. A governanta, leal há décadas, arrisca tudo para protegê-la das humilhações da nora. Quando o filho começa a desconfiar, as máscaras caem e a verdade vem à tona como uma avalanche. E no fim, é essa aliança invisível entre duas mulheres esquecidas que dá início à redenção da família. A mansão dos Albuquerque erguia-se imponente no coração dos Jardins, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. Atrás dos muros altos e do jardim meticulosamente cuidado, a residência de mármore e vidro não apenas simbolizava poder e riqueza, mas também guardava segredos que nem mesmo seu proprietário, Rodrigo Albuquerque, conhecia por completo. Naquela tarde de outono, o céu paulistano ameaçava chuva. Rodrigo, um empresário de 38 anos do setor de tecnologia, descia do táxi em frente ao portão de sua mansão. Não havia avisado que voltaria antes de sua viagem de negócios a Singapura. Após quase um mês fora, decidira surpreender sua noiva, Beatriz Mendonça, e principalmente sua mãe, Dona Teresa, que desde o acidente vascular permanecia em uma cadeira de rodas, com mobilidade limitada e sem pronunciar uma palavra sequer. O motorista colocou as malas na calçada e partiu. Rodrigo respirou fundo, olhando para a mansão que, apesar de sua grandiosidade, parecia tão vazia desde que sua mãe adoecera. Digitou o código no portão e entrou silenciosamente, carregando apenas uma maleta. Deixaria para buscar o resto depois. Queria apenas ver o rosto de sua mãe, verificar como ela estava. Ao invés de usar a entrada principal, Rodrigo optou por entrar pelos fundos, passando pelo jardim de inverno que sua mãe tanto amava antes do acidente. Foi quando ouviu vozes alteradas vindas da sala de estar. Instintivamente, diminuiu o passo e se aproximou com cautela. A senhora acha que é fácil lidar com uma pessoa que não fala nada, que não reage a nada? Olhe para mim quando estou falando. A voz estridente de Beatriz ecoava pela sala. Rodrigo não está aqui, então pare com esse teatro de coitadinha. Todos sabemos que a senhora poderia se esforçar mais. Rodrigo congelou no corredor a poucos passos da entrada da sala. Sentiu seu coração acelerar, a respiração ficar mais pesada. Aquilo não poderia estar acontecendo. Por favor, Dona Beatriz, não fale assim com Dona Teresa. Uma voz calma e firme, que Rodrigo não reconheceu, interrompeu os gritos de sua noiva. A senhora não tem o direito de tratar Dona Teresa dessa forma. E quem é você para me dizer o que fazer? Uma simples faxineira que mal sabe ler direito? Você está aqui há menos de um mês e já se acha no direito de dar opinião. Cuide da limpeza e fique quieta no seu canto. Rodrigo deu mais um passo e finalmente conseguiu ver a cena. Sua mãe, na cadeira de rodas, encolhida como uma criança assustada, enquanto Beatriz, elegante em seu conjunto de seda italiana, apontava o dedo em riste para ela. Entre as duas, de costas para ele, estava uma mulher jovem vestindo um uniforme simples, que ele supôs ser a nova faxineira mencionada por Beatriz. Respeito não tem nada a ver com estudo, Dona Beatriz. A mulher respondeu, sem alterar o tom de voz. E eu posso ser faxineira, mas sei que não se trata assim uma pessoa doente. Ainda mais a mãe do seu noivo. Foi nesse momento que Rodrigo viu sua noiva levantar a mão, pronta para dar um tapa no rosto da faxineira. Seu corpo reagiu antes mesmo de sua mente processar completamente o que estava acontecendo. Chega, Beatriz. Sua voz trovejou pela sala. As três mulheres se viraram para ele com expressões completamente diferentes. Sua mãe, com uma súbita luz nos olhos apagados. Beatriz, com um choque que rapidamente se transformou em um sorriso falso. E a faxineira, com uma calma dignidade que o impressionou. Rodrigo, meu amor, que surpresa maravilhosa! Beatriz correu em sua direção, tentando abraçá-lo, mas ele se esquivou, caminhando diretamente até sua mãe. Ajoelhou-se diante da cadeira de rodas e segurou as mãos frias de Dona Teresa. Mãe, a senhora está bem? Perguntou, examinando seu rosto pálido em busca de qualquer sinal de desconforto ou maus tratos. Rodrigo, não seja dramático. Beatriz tentou controlar a situação.
Estávamos apenas tendo uma pequena discussão sobre o tratamento da sua mãe. Essa faxineira nova acha que sabe mais do que os médicos. Rodrigo se levantou lentamente, encarando sua noiva com uma frieza que fez Beatriz dar um passo para trás. Eu ouvi tudo, Beatriz. Cada palavra. Sua voz era baixa, controlada, mas carregada, de uma fúria contida. Como você pôde falar assim com a minha mãe? A faxineira deu um passo discreto para o lado como se quisesse dar privacidade ao casal, mas Rodrigo a deteve com um gesto. Fique, por favor. Qual é o seu nome? Carolina Ribeiro, senhor. Ela respondeu com uma voz clara e sem intimidação, apesar da situação tensa. Carolina tinha a pele morena clara, cabelos negros presos em um coque simples e olhos castanhos grandes e expressivos. Não usava maquiagem, mas havia algo em seu rosto, talvez a combinação de força e gentileza, que transmitia uma beleza natural e autêntica. Há quanto tempo você trabalha aqui, Carolina? 3 semanas, senhor. Fui contratada pela agência de serviços domésticos quando a outra faxineira se aposentou. Beatriz interrompeu, impaciente. Rodrigo, não podemos discutir assuntos familiares na frente de funcionários. É inadequado. Vamos para o escritório. Ignorando completamente a noiva, Rodrigo perguntou. Carolina, isso que acabei de presenciar já aconteceu antes? Carolina olhou brevemente para Dona Teresa, depois para Beatriz, que a encarava com olhos fulminantes, e finalmente para Rodrigo. Senhor, eu sou uma pessoa honesta. Não posso mentir para o senhor. Ela respirou fundo. Não é a primeira vez que Dona Beatriz perde a paciência com sua mãe. Aconteceu outras vezes quando o senhor estava viajando. Beatriz soltou uma risada forçada. Isso é ridículo. Ela está obviamente mentindo para ganhar sua simpatia, Rodrigo. Você vai acreditar numa faxineira que conheceu agora em vez da mulher com quem vai se casar? Rodrigo olhou para sua mãe, notando algo que não via há muito tempo. Uma lágrima silenciosa escorrendo pelo rosto enrugado de Dona Teresa. Foi o suficiente para confirmar a verdade. Beatriz, quero que saia da minha casa agora, falou com uma calma surpreendente. O quê? Você não pode estar falando sério? Beatriz exclamou incrédula. Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Nosso noivado está acabado. Amanhã enviarei alguém para recolher suas coisas. O rosto de Beatriz transformou-se em uma máscara de fúria. Você vai se arrepender disso, Rodrigo. Ninguém termina comigo dessa maneira. Ninguém! Ela pegou sua bolsa de grife e saiu tempestuosamente. O som de seus saltos altos ecoando pelo mármore do hall de entrada até a porta bater com violência. Um silêncio pesado pairou na sala. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, visivelmente abalado, antes de se ajoelhar novamente diante da mãe. Perdoe-me, mãe. Eu não sabia... Eu deveria ter percebido, murmurou segurando as mãos frágeis de Dona Teresa. Para sua surpresa, sua mãe apertou levemente seus dedos. Um pequeno gesto, mas o primeiro sinal de resposta voluntária em quase 2 anos. Carolina permaneceu de pé, respeitosamente silenciosa, até Rodrigo se virar para ela. Carolina, eu gostaria de conversar com você sobre algo muito importante, ele disse com uma nova determinação em sua voz. Mas primeiro, quero agradecer por defender minha mãe quando eu não estava aqui para fazê-lo. Naquele momento, nenhum dos 3 poderia imaginar como aquela tarde mudaria completamente o curso de suas vidas. No céu de São Paulo, a chuva finalmente começou a cair, lavando a cidade e anunciando o início de um novo capítulo para os moradores da mansão dos Albuquerque. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo continuando. Uma semana após o incidente, a mansão dos Albuquerque parecia respirar um ar diferente. Rodrigo havia tomado uma decisão que surpreendeu a todos, especialmente Carolina. Convidou-a para trabalhar como acompanhante em tempo integral de Dona Teresa, oferecendo um salário consideravelmente maior e a mudança para um dos quartos de hóspedes da casa. Eu não tenho formação em enfermagem, seu Rodrigo. Carolina havia argumentado insegura. Não sei se sou a pessoa mais adequada para cuidar da sua mãe. Ele havia respondido com simplicidade. Minha mãe responde a você de um jeito que não vejo há anos.
Isso vale mais que qualquer diploma. Naquela manhã de sábado, Carolina arrumava cuidadosamente seus poucos pertences no amplo guarda-roupa do quarto que agora ocupava. Ainda se sentia deslocada entre os móveis elegantes e as cortinas de seda, tão diferentes do pequeno apartamento que dividia com uma colega em Santana, na zona norte de São Paulo. Nascida em Montes Claros, Minas Gerais, Carolina havia migrado para a capital paulista 5 anos antes, aos 22 anos, em busca de oportunidades melhores após o falecimento de seus pais. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. "Posso entrar?" Era Rodrigo segurando uma bandeja com café da manhã. "Claro, senhor. O quarto é seu", respondeu ela, ainda desconfortável com a situação. "Carolina, por favor, me chame de Rodrigo. E este quarto é seu agora." Ele colocou a bandeja sobre uma mesinha. "Achei que você gostaria de tomar café antes de começarmos com a rotina da minha mãe." O gesto a pegou de surpresa. Não estava acostumada a ser servida especialmente pelo patrão. "Obrigada, Rodrigo." Ela sorriu timidamente. Mas não precisava se incomodar. Eu já estava descendo para ajudar Dona Jurema na cozinha. Rodrigo sentou-se numa poltrona próxima. Vestia roupas casuais, calça jeans e uma camisa simples, que contrastavam com os ternos elegantes que usava em dias de trabalho. Sem o visual corporativo, parecia mais jovem e acessível. "Carolina, antes de você começar oficialmente como acompanhante da minha mãe, preciso compartilhar algumas coisas sobre ela." Seu tom era sério, mas gentil. "Você merece saber a história completa." Ele contou que sua mãe, Teresa Albuquerque, havia sido uma respeitada professora universitária de literatura brasileira na USP. Uma mulher vibrante, apaixonada por arte, música e, principalmente, por ensinar. Tudo mudou há 2 anos, quando seu pai, Alberto Albuquerque, sofreu um acidente fatal na estrada para o litoral paulista. Minha mãe estava no carro. Ela sobreviveu fisicamente, mas algo se quebrou dentro dela naquele dia. Sua voz falhou ligeiramente. Os médicos dizem que não há razões neurológicas para seu silêncio. É uma resposta psicológica ao trauma. Ela simplesmente desistiu de falar. Carolina ouvia atentamente, sentindo a dor nas palavras dele. "Eu contratei os melhores especialistas, mas nada funcionou. Foi nesse período que conheci Beatriz em um evento beneficente. Ela parecia tão compreensiva, tão disposta a me ajudar com minha mãe. Agora vejo que tudo não passava de interesse em minha posição social e financeira." "Sinto muito", Carolina murmurou. "O que mais me dói é pensar no sofrimento da minha mãe enquanto eu estava ausente, confiando em alguém que a tratava com crueldade." Rodrigo passou a mão pelo rosto em um gesto de frustração. Mas ontem, quando a ajudei a se deitar, ela apertou minha mão novamente. 2 vezes em uma semana, Carolina. Isso nunca aconteceu desde o acidente. Carolina sorriu. "Sua mãe está aí dentro, Rodrigo. Só precisamos ter paciência e mostrar que ela está segura agora." Após o café, Carolina acompanhou Rodrigo até o quarto de Dona Teresa. O aposento era amplo, com janelas que davam para o jardim, mas tinha um ar clínico devido aos equipamentos médicos dispostos discretamente pelos cantos. Dona Teresa estava sentada em sua cadeira, já arrumada pela enfermeira que vinha todas as manhãs para auxiliar com sua higiene pessoal. Seus cabelos grisalhos estavam penteados com cuidado e vestia um conjunto de calça e blusa em tons suaves. Seus olhos, porém, pareciam distantes, fixos em algum ponto do jardim lá fora. "Bom dia, mãe." Rodrigo se aproximou e beijou sua testa. "Trouxe Carolina para ficar com a senhora hoje. Lembra dela?" Carolina se aproximou com um sorriso genuíno. "Bom dia, Dona Teresa. Está um dia lindo lá fora. Pensei que talvez a senhora gostasse de tomar sol no jardim depois do almoço." Para surpresa de Rodrigo, sua mãe desviou o olhar da janela e fitou Carolina por alguns segundos. "Vou deixar vocês duas agora", disse ele, visivelmente emocionado com aquela pequena reação. "Tenho algumas reuniões por videochamada, mas estarei no escritório se precisarem de algo." Quando Rodrigo saiu, Carolina puxou uma cadeira e sentou-se de frente para Dona Teresa.
Sabe, Dona Teresa, acho que nós duas temos algo em comum. Ela falou com naturalidade, como se conversasse com alguém que pudesse responder. Ambas conhecemos a dor da perda. Perdi meus pais há 5 anos. Um acidente também. Carolina começou a arrumar alguns livros na estante, enquanto continuava falando. Por muito tempo eu também quis ficar em silêncio. Parecia que nada mais valia a pena ser dito. Mas então percebi que minhas palavras, mesmo que apenas para mim mesma, me mantinham conectada com quem eles eram, com quem eu sou. Ao longo do dia, Carolina estabeleceu uma rotina tranquila. Lia trechos de livros para Dona Teresa, descrevia as flores do jardim, contava histórias simples de sua infância em Minas Gerais. Não esperava respostas, apenas criava um ambiente de serenidade e conexão. Durante o almoço, Carolina notou que Dona Teresa mal tocava na comida quando era alimentada por outros. Vamos tentar algo diferente? Carolina sugeriu gentilmente, colocando a colher na mão de Dona Teresa e guiando-a suavemente. A senhora consegue. Vamos juntas. Para surpresa de Jurema, a cozinheira que observava a cena, Dona Teresa permitiu o movimento conjunto e, após algumas tentativas, levou a colher à boca com o mínimo de ajuda. Ela não fazia isso há meses, Jurema comentou emocionada. À tarde, conforme prometido, Carolina levou Dona Teresa ao jardim. Escolheu um local parcialmente sombreado por uma jabuticabeira antiga. Enquanto arrumava uma manta sobre as pernas da senhora, falava sobre as plantas ao redor. Esta árvore deve ter histórias para contar, não é? Quantos anos será que tem? Seu filho me disse que a senhora adorava a jardinagem antes. De repente, Carolina notou algo surpreendente. Uma lágrima silenciosa escorria pelo rosto de Dona Teresa, mas diferente da lágrima de tristeza do dia do incidente com Beatriz, seus olhos pareciam mais vivos, mais presentes. Está tudo bem, Dona Teresa. Carolina segurou suavemente sua mão. Às vezes as lágrimas são necessárias. Elas limpam a alma. Ao final daquela primeira semana como acompanhante, Carolina já havia estabelecido uma rotina que trazia pequenas melhorias à condição de Dona Teresa. Ela respondia cada vez mais aos estímulos, seguia Carolina com os olhos pela casa e parecia mais atenta quando Rodrigo estava presente. Numa noite de sexta-feira, quando Rodrigo retornou, mais cedo do trabalho, encontrou Carolina no jardim de inverno, organizando algumas plantas. O sol poente filtrado pelos vidros coloridos banhava o ambiente com uma luz dourada, criando uma aura quase mágica ao redor dela. Como foi o dia? Ele perguntou, aproximando-se. Carolina se virou surpresa com sua presença. Foi bom. Sua mãe comeu melhor hoje e ficamos quase 1 hora no jardim. Achei que ela sorriu quando um beija-flor se aproximou. Rodrigo parecia cansado, mas seus olhos brilharam com a notícia. Um sorriso? Isso seria extraordinário. Foi muito sutil, talvez eu esteja vendo coisas que quero ver, Carolina admitiu. Não, você tem um dom com ela. Percebe coisas que ninguém mais notaria. Ele hesitou por um momento. Carolina, recebi uma ligação hoje, da advogada de Beatriz. O semblante de Carolina mudou instantaneamente. O que ela quer? Está contestando o rompimento do noivado e fazendo exigências financeiras absurdas. Ele suspirou. Mas isso não é o pior. Ela está insinuando que vou me arrepender se não atender seus pedidos. Você acha que ela pode fazer algo contra sua mãe? Ou contra você? Não sei. Beatriz tem conexões poderosas em São Paulo e não aceita derrotas facilmente. Rodrigo parecia genuinamente preocupado. Só queria te alertar para ficarmos atentos a qualquer coisa em comum. Naquele momento, um vínculo invisível começou a se formar entre eles. A preocupação compartilhada com o bem-estar de Dona Teresa criava uma cumplicidade que ia além da relação empregador-funcionária. Não se preocupe, Carolina disse com firmeza. Estou aqui para proteger sua mãe. Não vou deixar que nada de ruim aconteça com ela. Rodrigo a olhou com gratidão e algo mais que não conseguia definir. Obrigado, Carolina. Não sei o que teríamos feito sem você.
Enquanto voltavam para dentro da casa, nenhum dos dois percebeu o carro preto estacionado discretamente do outro lado da rua, de onde uma figura observava atentamente cada movimento na mansão dos Albuquerque. O consultório da doutora Renata Moraes, no 15º andar de um edifício comercial na Avenida Paulista, exalava sofisticação e discrição. Tons de cinza e azul dominavam o ambiente minimalista, criando uma atmosfera de falsa serenidade. Sentada em sua poltrona de couro italiano, a psicóloga ouvia atentamente Beatriz Mendonça, que gesticulava nervosamente enquanto relatava os últimos acontecimentos. Você precisava ver a cena, Renata. Aquela de faxineira defendendo a velha como se fosse da família. Beatriz ajustou o bracelete de ouro em seu pulso. E Rodrigo, chegando naquele exato momento, como num melodrama barato. 2 anos planejando cada detalhe, para tudo desmoronar por causa de uma empregadinha qualquer. Doutora Renata mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos calculistas traíam seu interesse no caso. Conhecia Beatriz desde a faculdade de administração e sabia que por trás daquele rosto de capa de revista existia uma determinação implacável. Você disse que ele a promoveu a acompanhante da mãe? Perguntou, ajustando os óculos de armação fina. Sim, pode acreditar, uma mulher sem qualquer formação cuidando de uma paciente com condição neurológica complexa. É um absurdo. Beatriz passou a mão pelos cabelos impecavelmente alisados. E o pior, meu advogado diz que as exigências financeiras podem ser complicadas de conseguir, já que não tínhamos um contrato pré-nupcial formal. Renata inclinou-se ligeiramente para a frente. Talvez estejamos abordando isso pelo ângulo errado, Beatriz. Se o problema é essa tal de Carolina, precisamos focar nela. Como assim? Pense bem. Uma mulher sem qualificações profissionais, cuidando de uma idosa vulnerável, ganhando a confiança do filho rico e solteiro? Não parece suspeito para você? Os olhos de Beatriz brilharam com compreensão. Você está sugerindo que ela tem segundas intenções? Estou sugerindo que, como psicóloga especializada em trauma e relacionamentos familiares, eu teria sérias preocupações éticas sobre essa situação. Renata abriu uma gaveta e retirou um cartão. Conheço esta juíza da vara de família. Ela leva muito a sério casos de possível exploração de idosos vulneráveis. E como isso me ajudaria? Uma perícia psicológica poderia determinar se Dona Teresa está sendo adequadamente assistida ou se está sob algum tipo de manipulação emocional. Renata sorriu sutilmente. Como especialista, eu poderia testemunhar sobre os riscos dessa situação incomum. Beatriz sorriu, compreendendo o plano. E se descobríssemos algo comprometedor sobre essa Carolina? Algum passado obscuro, dívidas, qualquer coisa? Exatamente. Para o bem de Dona Teresa, é claro. Renata enfatizou com ironia. Afinal, só queremos proteger uma senhora vulnerável de possíveis oportunistas, não é mesmo? As duas mulheres trocaram olhares cúmplices, selando uma aliança que prometia trazer tempestade à mansão dos Albuquerque. Na manhã seguinte, na mansão, Carolina ajudava Dona Teresa com seu desjejum. Nas últimas semanas, a idosa havia demonstrado pequenos, mas significativos avanços. Agora, conseguia segurar a xícara sozinha e, ocasionalmente, parecia reagir a certas palavras ou melodias. A senhora gosta dessa música, não é? Carolina comentou ao notar como Dona Teresa parecia mais alerta quando tocava uma antiga canção de Chico Buarque no rádio. Seu filho me contou que a senhora era grande apreciadora de música brasileira. Carolina havia desenvolvido o hábito de manter um diário dos progressos de Dona Teresa, anotando cada nova reação, preferência ou mudança de comportamento. Aquele registro, inicialmente feito apenas para ajudá-la a estabelecer uma rotina eficiente, tornara-se um documento importante da evolução da idosa. Rodrigo entrou na sala de refeições, já vestido para o trabalho, mas parou na porta para observar a cena. Havia algo na maneira como Carolina interagia com sua mãe, uma combinação única de respeito, carinho e dignidade, que o emocionava profundamente. Bom dia, ele finalmente anunciou sua presença. Como estão minhas duas mulheres favoritas hoje? Carolina corou ligeiramente com a expressão casual de afeto. Sua mãe está tendo um bom dia,
Dormiu melhor esta noite. Ótima notícia. Rodrigo aproximou-se e beijou a testa de sua mãe. Mãe, estou pensando em levar a senhora e Carolina para passarmos o fim de semana na casa de praia em Guarujá. O que acha? Uma mudança de cenário poderia fazer bem. Para surpresa de ambos, Dona Teresa ergueu levemente os olhos para o filho, um gesto quase imperceptível para quem não estivesse atento, mas enormemente significativo para eles. Acho que ela gostou da ideia. Carolina sorriu. Está decidido, então. Partimos sexta à tarde. Rodrigo checou o relógio. Preciso ir. Tenho uma reunião importante com investidores chineses. Quando ele saiu, Carolina continuou sua rotina com Dona Teresa. A manhã transcorreu tranquilamente, com sessões de leitura no jardim e exercícios leves de fisioterapia. Após o almoço, enquanto Dona Teresa descansava, Carolina aproveitou para organizar algumas roupas no quarto da idosa. O som da campainha interrompeu sua tarefa. Minutos depois, Jurema, a governanta, apareceu à porta. Carolina, tem uma moça aí querendo falar com você. Diz que é assistente social do CRAS. Intrigada, Carolina desceu até a sala de estar, onde uma mulher de aproximadamente 40 anos, vestida formalmente e carregando uma pasta, aguardava. Boa tarde. Sou Márcia Souza, do Centro de Referência de Assistência Social. A mulher estendeu um cartão. Estamos fazendo um levantamento sobre cuidadores domiciliares de idosos na região, para um novo programa da Prefeitura. Algo no tom excessivamente formal da mulher deixou Carolina levemente desconfortável, mas ela manteve a postura educada. Em que posso ajudar? Precisaria que preenchesse alguns formulários sobre sua formação e experiência como cuidadora. A mulher abriu a pasta. O senhor Albuquerque está? Não, ele está trabalhando, retorna apenas à noite. Entendo. E a senhora Teresa Albuquerque poderia vê-la? Carolina hesitou. Ela está descansando agora. Tem uma rotina bastante específica que prefiro não interromper. A assistente social sorriu, mas o gesto não alcançou seus olhos. Claro, compreendo. Bem, podemos começar com algumas perguntas básicas. Por exemplo, qual sua formação para cuidados geriátricos? Durante quase uma hora, a mulher fez perguntas detalhadas sobre a rotina de Carolina, sua experiência anterior, a condição de Dona Teresa e até mesmo sobre a relação com Rodrigo. Algumas questões pareciam estranhas para um levantamento da assistência social, mas Carolina respondeu com sinceridade, embora mantendo certa cautela. Bem, acho que é suficiente por hoje, a mulher finalmente declarou, guardando suas anotações. Poderei voltar em outra ocasião para conhecer Dona Teresa e completar a avaliação? Creio que seria melhor falar diretamente com o Sr. Albuquerque sobre isso, Carolina respondeu educadamente, mas com firmeza. Após a saída da visitante, uma sensação de inquietação permaneceu. Carolina ligou imediatamente para Rodrigo, relatando o ocorrido. Você fez bem em me avisar, ele respondeu, preocupação evidente em sua voz. Vou verificar com a prefeitura se existe realmente esse levantamento. Não abra a porta para ninguém até eu voltar. Quando Rodrigo retornou no final da tarde, seu semblante confirmou as suspeitas de Carolina. Não existe nenhum levantamento oficial sobre cuidadores domiciliares sendo realizado pela prefeitura, ele informou jogando-se no sofá da sala. Liguei para o CRAS e confirmei. O cartão que ela deixou tem o logo correto, mas o número de telefone é falso. Quem poderia ter enviado essa mulher e por quê? Carolina questionou perturbada. Tenho uma forte suspeita. Rodrigo passou a mão pelo rosto em um gesto de cansaço. Beatriz não aceitou bem o fim do nosso relacionamento. E ela tem conexões em todos os lugares. Naquela noite, enquanto ajudava Dona Teresa a se preparar para dormir, Carolina notou que a idosa parecia inquieta, como se tivesse percebido a tensão no ar. Está tudo bem, Dona Teresa, ela murmurou ajeitando os travesseiros. Ninguém vai perturbar a senhora, estou aqui. Para sua surpresa, Dona Teresa segurou sua mão com uma força inesperada. Seus olhos, normalmente vazios, pareciam tentar comunicar algo importante. A senhora está tentando me dizer alguma coisa? Carolina perguntou suavemente. Dona Teresa apenas manteve o aperto firme,
como se temesse que Carolina pudesse desaparecer se a soltasse. Na semana seguinte, pequenos incidentes começaram a ocorrer. Uma entrega de medicamentos errados que poderia ter causado efeitos colaterais graves em Dona Teresa, se Carolina não tivesse conferido cuidadosamente. Uma suposta inspeção sanitária surpresa, que Jurema, desconfiada, recusou-se a permitir sem confirmação prévia. E o mais perturbador, Carolina percebeu que estava sendo seguida durante suas raras saídas para comprar itens pessoais. Precisamos ser mais cautelosos, Rodrigo comentou durante um jantar tardio, após Carolina relatar suas preocupações. Vou contratar segurança adicional e instalar mais câmeras. Você realmente acha que Beatriz iria tão longe? Carolina perguntou, ainda incrédula com a situação. Não se trata apenas do fim do relacionamento, Rodrigo explicou, servindo-se de água. É sobre dinheiro e orgulho ferido. Minha família controla um dos maiores conglomerados de tecnologia do país. O casamento com Beatriz seria uma união estratégica para a família dela também. Carolina absorveu a informação em silêncio. Às vezes esquecia a dimensão da fortuna e da influência dos Albuquerque, acostumada à simplicidade que Rodrigo demonstrava no dia a dia. Tem mais uma coisa, Rodrigo continuou hesitante. Recebi uma notificação judicial hoje. Beatriz está alegando preocupação com o bem-estar de minha mãe e solicitando uma perícia para avaliar se ela está recebendo cuidados adequados. O quê? Carolina empalideceu. Mas isso é absurdo. Sua mãe está melhorando a cada dia. Eu sei, mas Beatriz contratou uma psicóloga renomada, doutora Renata Moraes, que está questionando a adequação de ter uma cuidadora sem formação especializada. Ele segurou a mão de Carolina por cima da mesa. Não se preocupe, meus advogados vão resolver isso. Mas a preocupação já havia se instalado. Naquela noite, Carolina teve dificuldade para dormir, imaginando os possíveis desdobramentos daquela situação. Como poderia provar que seu cuidado, baseado mais em empatia e dedicação do que em diplomas, era exatamente o que Dona Teresa precisava? Na manhã seguinte, enquanto Carolina auxiliava Dona Teresa com seu banho de sol no jardim, notou um movimento suspeito próximo ao muro lateral. Instintivamente, posicionou a cadeira de rodas de modo a proteger a idosa com seu próprio corpo. "Quem está aí?" chamou em voz alta. Ninguém respondeu, mas Carolina tinha certeza de ter visto alguém. Rapidamente levou Dona Teresa para dentro da casa e acionou o sistema de segurança. À tarde, recebeu uma ligação que gelou seu sangue. "Carolina Ribeiro?" Uma voz feminina, profissional e fria, soou do outro lado da linha. "Sim. Quem? Fala." "Doutora Renata Moraes, psicóloga designada pelo tribunal para avaliar o caso de Teresa Albuquerque. Gostaria de agendar uma visita para amanhã às 10 horas. Carolina sentiu o coração acelerar. "Precisarei confirmar com o Sr. Albuquerque primeiro." "Não é um pedido, senhorita Ribeiro. É uma determinação judicial." A voz adquiriu um tom ligeiramente ameaçador. "Estarei aí amanhã, com ou sem a aprovação do Sr. Albuquerque. E sugiro fortemente que a Sra. Teresa esteja disponível para a avaliação." Quando a ligação terminou, Carolina percebeu que suas mãos tremiam. Uma sombra de dúvida pairou sobre ela. Estaria realmente qualificada para enfrentar o que estava por vir? Ou sua presença acabaria prejudicando Dona Teresa e Rodrigo? Enquanto essas perguntas atormentavam sua mente, Carolina não percebeu que estava sendo observada por Dona Teresa. A idosa, sentada silenciosamente em sua cadeira, tinha uma expressão diferente no olhar. Uma mistura de preocupação e determinação que não demonstrava há muito tempo. A mansão dos Albuquerque amanheceu sob uma tensão palpável. Às 9h45, Carolina ajeitava nervosamente a sala de estar, verificando se tudo estava em ordem para a visita da doutora Renata Moraes. Havia escolhido cuidadosamente a roupa de Dona Teresa, um conjunto elegante em tons de azul, sua cor favorita, e preparado a sala com as fotografias de família e os livros que a idosa costumava apreciar antes do acidente. Rodrigo, que cancelara todas as reuniões daquela manhã para estar presente, caminhava de um lado para outro, consultando o relógio a cada poucos minutos. "Relaxe, Rodrigo." Carolina tentou tranquilizá-lo, apesar de seu próprio nervosismo.
Sua mãe está tendo um bom dia hoje. Respondeu bem ao café da manhã e até fez contato visual prolongado comigo durante a leitura. Ele parou por um momento, admirando a calma que Carolina se esforçava para transmitir. Como você consegue manter a serenidade assim? Esta avaliação pode definir o futuro da minha mãe. O seu futuro aqui. Carolina ajustou uma almofada no sofá antes de responder. Aprendi cedo que preocupação em excesso não resolve problemas, só cria novos. Ela sorriu levemente. Além disso, não estamos fazendo nada de errado. Sua mãe está recebendo o melhor cuidado possível. O som da campainha interrompeu a conversa. Jurema anunciou a chegada da doutora Renata e de uma assistente, que trazia equipamentos de registro audiovisual. Renata Moraes entrou na sala, com a confiança de quem está acostumada a ambientes de luxo. Alta, elegantemente vestida, com cabelos castanhos rigorosamente presos em um coque austero, ela carregava uma pasta de couro que completava sua aparência de autoridade inquestionável. Senhor Albuquerque, bom dia. Sua voz era suave, mas com um tom calculadamente profissional. Agradeço a cooperação com esta avaliação. Rodrigo cumprimentou-a formalmente. Doutora, gostaria de expressar que considero este procedimento desnecessário e motivado por interesses questionáveis. Renata sorriu com falsa compreensão. Entendo sua frustração, mas o bem-estar de pessoas vulneráveis está acima de preferências pessoais. Sou apenas uma profissional cumprindo meu dever. Seus olhos então pousaram em Carolina, que permanecia próxima a Dona Teresa. Você deve ser cuidadora, disse enfatizando a última palavra de maneira que soava quase depreciativa. Carolina Ribeiro, ela respondeu simplesmente, estendendo a mão que não foi aceita por Renata, que fingiu estar ocupada com seus documentos. Bem, vamos começar. Preciso de um tempo a sós com Dona Teresa, depois com a cuidadora e finalmente com o senhor Albuquerque. Renata instruiu sua assistente a posicionar a câmera. Por favor, aguardem na sala ao lado. Rodrigo parecia pronto para protestar, mas Carolina tocou levemente seu braço, sinalizando para aceitarem o procedimento. Antes de sair, ela se inclinou e sussurrou para Dona Teresa. Estarei. Logo ali, não se preocupe. Na biblioteca adjacente, Rodrigo não conseguia ficar parado. Não gosto disso. Aquela mulher tem conexões com Beatriz, tenho certeza. Mesmo que tenha, o que ela pode fazer? Sua mãe está bem cuidada, está melhorando, e existem registros médicos que comprovam isso. Carolina tentava soar confiante, apesar das próprias dúvidas. Após 20 minutos, que pareceram horas, Renata chamou Carolina. Na sala, Dona Teresa parecia mais tensa do que o habitual. Agora preciso conversar com a senhorita Ribeiro. A avaliação será gravada conforme determinação judicial. Renata explicou, indicando a cadeira em frente à sua. Durante a hora seguinte, Carolina foi submetida a um interrogatório meticuloso sobre sua formação, experiência, métodos de cuidado e relacionamento com a família Albuquerque. As perguntas, aparentemente neutras na superfície, continham armadilhas sutis. Então, sem qualquer formação especializada, a senhorita decidiu que sabia o que era melhor para uma paciente com trauma neurológico complexo. Renata questionou em determinado momento. Não, doutora. Nunca presumi saber mais que os especialistas. Carolina mantinha a voz calma. Sigo rigorosamente as orientações médicas. O que ofereço é cuidado humano, atenção e respeito à dignidade de Dona Teresa. E quanto à sua relação com o Sr. Albuquerque? Não considera um conflito de interesses desenvolver sentimentos pelo seu empregador enquanto cuida de sua mãe vulnerável? A pergunta, formulada para desestabilizá-la, fez Carolina corar, mas ela manteve a compostura. Minha relação com o Sr. Albuquerque é estritamente profissional. Meu foco é o bem-estar de Dona Teresa. Quando a entrevista com Carolina terminou, ela notou o sorriso satisfeito de Renata, como se tivesse conseguido exatamente o que queria. Mais tarde, quando Renata finalmente partiu após entrevistar Rodrigo, um silêncio pesado pairou sobre a casa. Carolina encontrou Dona Teresa em seu quarto, visivelmente perturbada. O que ela disse para a senhora? Carolina,
Perguntou suavemente, ajeitando a manta sobre as pernas da idosa. Não esperava resposta. Apenas queria que Dona Teresa soubesse que não estava sozinha. Para sua surpresa, a idosa moveu levemente os dedos, como se tentasse escrever algo no ar. A senhora quer escrever? Posso trazer papel e caneta? Quando Carolina retornou com os materiais, colocou a caneta entre os dedos trêmulos de Dona Teresa e segurou o papel. Com movimentos lentos e imprecisos, a idosa traçou o que parecia ser a palavra mentira. Mentira? A doutora mentiu sobre algo? Carolina perguntou, emocionada com aquela tentativa de comunicação. Dona Teresa fez um movimento quase imperceptível com a cabeça, que poderia ser interpretado como afirmativo. Rodrigo, que observava da porta, aproximou-se com os olhos marejados. Mãe, a senhora está tentando nos dizer algo importante? Naquele momento, o telefone tocou. Era o advogado de Rodrigo, Dr. Paulo Mendes, com notícias perturbadoras. Acabo de receber o relatório preliminar da perícia psicológica, ele informou. É bastante negativo, Rodrigo. A doutora Moraes está recomendando uma audiência urgente para reavaliar os cuidados de sua mãe, sugerindo que ela deveria ser transferida para uma clínica especializada. Isso é absurdo, Rodrigo exclamou. Minha mãe está melhorando aqui. Qualquer mudança agora seria traumática. Tem mais, continuou o advogado. Ela faz insinuações sobre a relação entre você e a senhorita Ribeiro, sugerindo que o ambiente está emocionalmente contaminado e que isso prejudica a recuperação de sua mãe. Carolina, que ouvia a conversa pelo viva-voz, sentiu o estômago afundar. Era exatamente o que temia. Sua presença estava sendo usada contra Dona Teresa. O que podemos fazer? Rodrigo perguntou, tentando manter a calma. Vou solicitar uma contraperícia com outro especialista de nossa escolha. Enquanto isso, documentem tudo. Progressos, rotina, medicações. Precisaremos de evidências concretas para contestar esse relatório. Após desligar, Rodrigo encontrou Carolina no corredor, com lágrimas contidas nos olhos. Talvez eu deva ir embora, ela murmurou. Estou trazendo mais problemas do que ajuda para vocês. Nem pense nisso, Rodrigo respondeu firmemente. Minha mãe nunca esteve tão bem desde que você chegou. Não vou permitir que Beatriz e seus aliados nos manipulem dessa forma. Naquela noite, Carolina mal conseguiu dormir. Revirava-se na cama, pensando em como Dona Teresa havia tentado comunicar algo importante. Decidiu que precisavam encontrar uma forma de dar voz à idosa. Talvez essa fosse a chave para resolver toda a situação. Na manhã seguinte, Carolina apareceu no café com uma ideia. E se tentássemos um sistema de comunicação alternativo com sua mãe? Algo simples, como cartões com sim e não, ou imagens básicas que ela possa apontar. Rodrigo considerou a proposta, animado com a possibilidade. Podemos tentar. Qualquer forma de comunicação seria um avanço enorme. Durante os dias seguintes, enquanto aguardavam ansiosamente notícias do advogado, Carolina dedicou-se a desenvolver métodos para facilitar a comunicação com Dona Teresa. Começaram com cartões coloridos, vermelho para não, verde para sim, e gradualmente introduziram mais opções. Os progressos eram lentos, mas consistentes. Dona Teresa começou a responder mais frequentemente, usando os cartões para expressar preferências simples, se queria ler no jardim, se estava com frio ou calor, se gostava de determinada música. Numa tarde particularmente produtiva, enquanto praticavam com os cartões, o telefone tocou novamente. Era Dr. Paulo, e seu tom não era animador. Rodrigo, temos um problema. A juíza Fernanda Barros aceitou o pedido de audiência emergencial. Está marcada para a próxima semana. Tão rápido? Rodrigo sentiu o sangue gelar. Não tivemos tempo suficiente para preparar nossa defesa. É uma tática processual. Beatriz contratou o escritório Mota em Associados. São conhecidos por serem agressivos e terem forte influência no tribunal. E quanto à contraperícia que solicitamos? A juíza indeferiu, alegando que não há tempo hábil antes da audiência. Rodrigo, precisamos nos preparar para o pior.
Eles estão movendo todas as peças para conseguir a transferência de sua mãe para uma clínica controlada por aliados de Beatriz. A notícia caiu como uma bomba sobre a casa. Carolina, que estava com Dona Teresa no quarto ao lado, percebeu a mudança na atmosfera assim que Rodrigo desligou. Más notícias? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. A audiência será na próxima semana e negaram nosso pedido de contraperícia. Rodrigo parecia devastado. Carolina, tenho medo do que pode acontecer. Se minha mãe for transferida para uma clínica sob influência de Beatriz... Ele não completou a frase, mas Carolina compreendeu a gravidade. Não se tratava apenas de uma disputa por orgulho ferido, era sobre o controle da fortuna dos Albuquerque, sobre poder, e principalmente sobre o bem-estar de uma mulher idosa e vulnerável que finalmente estava mostrando sinais de recuperação. Precisamos encontrar a antiga cuidadora de sua mãe, Carolina sugeriu repentinamente. Aquela que estava aqui antes de mim, que deve ter testemunhado como Beatriz tratava Dona Teresa. Dona Joana? Ela pediu demissão poucos meses depois que comecei a namorar Beatriz. Rodrigo franziu o senho, como se uma nova compreensão o atingisse. Agora que penso nisso, foi uma decisão estranha. Ela cuidava da minha mãe há anos, desde antes do acidente. Consegue entrar em contato com ela? Vou tentar. Tínhamos um bom relacionamento. Enquanto Rodrigo saía para fazer algumas ligações, Carolina voltou sua atenção para Dona Teresa, que parecia inquieta. A senhora entendeu o que está acontecendo, não é? Carolina perguntou suavemente. Para sua surpresa, Dona Teresa pegou o cartão verde. Sim. Tem algo que a senhora quer nos dizer? Algo que pode ajudar? Novamente o cartão verde. O coração de Carolina acelerou. É sobre Beatriz? Sobre como ela a tratava quando Rodrigo não estava? Mais uma vez, o cartão verde. Dona Teresa, se a senhora souber de algo importante, precisamos encontrar uma maneira de comunicar isso. Pela senhora, pelo seu filho e por tudo que construímos juntas nestes meses. A idosa olhou fixamente para Carolina por alguns segundos e então, com esforço visível, levantou a mão trêmula e apontou para a gaveta de sua mesa de cabeceira. Carolina, confusa, aproximou-se e abriu a gaveta. Dentro, encontrou um pequeno caderno visivelmente antigo e bem usado. Isso é seu? A senhora quer que eu veja isso? Dona Teresa assentiu levemente. Ao abrir o caderno, Carolina descobriu que era um diário, escrito com a caligrafia elegante de Dona Teresa. As últimas entradas datavam de pouco antes do acidente que silenciara sua voz. Mas o que chamou a atenção de Carolina foram algumas anotações feitas após o acidente. Palavras tremidas, quase ilegíveis, escritas em momentos de lucidez ou determinação extraordinária. Rodrigo, Carolina chamou, sua voz traindo a emoção da descoberta. Venha ver isso imediatamente. Quando Rodrigo entrou no quarto, encontrou Carolina, com lágrimas nos olhos, segurando o diário de sua mãe. Sua mãe estava se comunicando este tempo todo, ela explicou, mostrando as páginas. Não com palavras faladas, mas escrevendo quando conseguia. E ela documentou tudo, como Beatriz a tratava, as ameaças, as humilhações. Rodrigo olhou para sua mãe, que mantinha uma expressão mais alerta do que jamais vira desde o acidente. Mãe, por que a senhora nunca me mostrou isso? Dona Teresa apontou para uma das páginas, onde havia escrito com letra trêmula. Ela ameaçou me internar se eu tentasse te contar. Isso muda tudo, Rodrigo murmurou, abraçando sua mãe com cuidado. Com isso, e se encontrarmos Dona Joana, temos chances reais na audiência. Carolina observou a cena, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. A batalha seria difícil, mas agora tinham uma arma poderosa. A própria voz silenciosa, mas determinada de Dona Teresa. Vamos lutar juntos, ela prometeu, segurando a mão da idosa, que retribuiu o aperto com uma força surpreendente. Faltando 5 dias para a audiência, eles tinham muito trabalho pela frente. A corrida contra o tempo havia começado, e o futuro de todos dependia do que aconteceria no tribunal. O Fórum João Mendes Júnior, no centro de São Paulo, impunha-se majestoso e intimidador na manhã da audiência.
Carolina observava o movimento de advogados e funcionários pelo saguão principal, sentindo-se deslocada naquele ambiente formal. Vestia seu melhor conjunto, uma saia lápis azul marinho e blusa branca, comprados especialmente para a ocasião. Mas ainda assim, sentia-se inadequada entre os ternos caros e as pastas de couro legítimo. "Fique tranquila", Rodrigo murmurou ao seu lado, percebendo seu nervosismo. "O Dr. Paulo é um dos melhores advogados do país." Carolina assentiu, embora não conseguisse afastar a ansiedade. Aquela audiência decidiria não apenas seu futuro profissional, mas principalmente o destino de Dona Teresa, que ficara em casa sob os cuidados de enfermeiras contratadas especialmente para o dia. O advogado de Rodrigo, Dr. Paulo Mendes, aproximou-se com passos determinados. Homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos e postura impecável, ele transmitia uma confiança que acalmou ligeiramente os nervos de Carolina. "Temos uma situação", ele anunciou sem preâmbulos. "Acabo de confirmar que a juíza Fernanda Barros é madrinha de casamento da irmã de Beatriz." "O quê?" Rodrigo empalideceu. "Isso não é um claro conflito de interesses?" "É, mas descobrimos tarde demais para solicitar a substituição da juíza", Dr. Paulo explicou. "Teremos que jogar com as cartas que temos." Nesse momento, a atenção deles foi atraída para a entrada do fórum. Beatriz chegava, deslumbrante, em um tailleur bege claro de marca italiana, acompanhada pela doutora Renata Moraes e por um advogado alto e intimidador que Carolina presumiu ser do famoso escritório Mota em Associados. Beatriz lançou um olhar de superioridade em direção a Carolina, sussurrando algo para Renata que fez a psicóloga sorrir com malícia. Aquele pequeno gesto revelava claramente o que estava em jogo. Não era sobre o bem-estar de Dona Teresa, mas sobre vingança e poder. "Não deixe que elas te intimidem", Rodrigo sussurrou, segurando discretamente a mão de Carolina. "Estamos do lado certo." Quando entraram na sala de audiências, Carolina sentiu o peso da formalidade judicial. A juíza Fernanda Barros já estava em seu assento, uma mulher de expressão severa e olhar penetrante. Ao seu lado, uma escrivã preparava-se para registrar cada palavra dita. "Processo número 2025, 67.345.8, requerente: Beatriz Mendonça. Requerido: Rodrigo Albuquerque. Assunto: medida protetiva em favor de Teresa Albuquerque", anunciou o oficial de justiça. A primeira a falar foi a doutora Renata, que apresentou seu relatório com eloquência estudada, descrevendo o ambiente na casa dos Albuquerque como emocionalmente nocivo para a recuperação de Dona Teresa. "Meritíssima, encontrei uma paciente claramente estressada, sob cuidados de uma pessoa sem qualquer qualificação profissional, em um ambiente doméstico instável devido ao relacionamento inadequado entre o filho da paciente e a suposta cuidadora", ela declarou com fingida preocupação. Carolina sentiu o rosto queimar. Aquela insinuação sobre seu relacionamento com Rodrigo era completamente infundada e manipuladora. O advogado de Beatriz, Dr. Ricardo Mota, levantou-se em seguida. Alto, elegante e com uma presença dominadora, ele se dirigiu à juíza com a familiaridade de quem frequenta aqueles corredores diariamente. "Meritíssima minha cliente, senhorita Beatriz Mendonça, manteve um relacionamento de 2 anos com o Sr. Albuquerque e desenvolveu um vínculo afetivo significativo com Dona Teresa. Seu único interesse neste processo é garantir o bem-estar da senhora, que claramente não está recebendo os cuidados adequados." Ele então chamou Beatriz para testemunhar. Com lágrimas que pareciam ensaiadas, ela descreveu sua profunda preocupação com o estado de Dona Teresa. "Eu a considero como uma segunda mãe", Beatriz declarou, a voz embargada. "Ver seu declínio sob os cuidados de uma pessoa sem qualificação me parte o coração. Rodrigo está claramente deixando que seus sentimentos pessoais pela funcionária interfiram no julgamento sobre o que é melhor para sua mãe." Quando foi a vez do Dr. Paulo apresentar a defesa, ele começou de maneira calma e metódica, destacando os progressos documentados na condição de Dona Teresa desde a chegada de Carolina. "Meritíssima,
Temos aqui os relatórios do neurologista Dr. Eduardo Fontes, que atesta a melhora significativa nos reflexos e respostas cognitivas da paciente nos últimos 3 meses. Ele apresentou os documentos. Além disso, o fisioterapeuta registra avanços na mobilidade dos membros superiores que não haviam sido observados nos 2 anos anteriores. A juíza examinou os documentos com expressão neutra, impossível de interpretar. Gostaria de chamar agora a senhorita Carolina Ribeiro para esclarecer seu papel nos cuidados com Dona Teresa, continuou o Dr. Paulo. Com o coração acelerado, Carolina dirigiu-se à cadeira das testemunhas. Após o juramento, ela enfrentou o olhar inquisidor da juíza Barros. Senhorita Ribeiro, qual exatamente é sua formação para cuidar de uma paciente com o quadro complexo de Dona Teresa? A primeira pergunta já revelava a predisposição da juíza. Meritíssima, não possuo formação formal em enfermagem ou geriatria. Carolina respondeu com honestidade. Mas tenho experiência pessoal com cuidados familiares e, mais importante, desenvolvi uma comunicação efetiva com Dona Teresa, que tem respondido positivamente. Então a senhora admite não ter qualificações técnicas para a função que exerce? Insistiu a juíza. Admito não ter diploma, meritíssima, mas sigo rigorosamente as orientações dos especialistas que acompanham Dona Teresa semanalmente e documentamos cada progresso em um diário detalhado. Quando foi a vez do advogado de Beatriz questionar Carolina, ele adotou uma postura ainda mais agressiva. Senhorita Ribeiro, é verdade que a senhora era faxineira antes de assumir convenientemente o papel de cuidadora principal de uma senhora cujo filho comanda um império financeiro? Dr. Mota perguntou com desdém, mal disfarçado. Sim, eu trabalhava como faxineira, Carolina respondeu, mantendo a dignidade. E fui convidada para cuidar de Dona Teresa porque demonstrei empatia e respeito por ela, qualidades que independem de cargo ou formação acadêmica. E quanto à sua relação com o Sr. Albuquerque, não considera que seu envolvimento pessoal com ele representa um conflito de interesses nos cuidados com a mãe dele? Carolina sentiu o rosto queimar novamente. Não existe envolvimento pessoal além da relação profissional e do respeito mútuo, doutor. Mesmo? Então por que a senhora foi vista diversas vezes jantando a sós com ele? Ou caminhando de mãos dadas no jardim da mansão? O advogado apresentou fotografias tiradas à distância, claramente por alguém que os monitorava. A sala encheu-se de murmúrios. Carolina sentiu-se exposta e vulnerável. As fotos, embora mostrassem momentos inocentes, estavam sendo apresentadas de maneira a sugerir uma intimidade inadequada. Quando Rodrigo testemunhou, enfrentou questionamentos igualmente agressivos, mas manteve-se firme em sua posição. Minha mãe está melhor sob os cuidados de Carolina do que esteve nos últimos 2 anos. Isso é um fato documentado por profissionais respeitados. A audiência parecia caminhar para um desfecho desfavorável. A juíza Barros fazia anotações com expressão severa, ocasionalmente trocando olhares com Beatriz que sugeriam uma decisão já tomada. Foi quando o Dr. Paulo fez um movimento inesperado. Meritíssima, gostaríamos de apresentar uma testemunha adicional que não estava na lista inicial porque só conseguimos localizá-la ontem. A juíza franziu o senho, claramente contrariada. Isso é altamente irregular, Dr. Mendes. Compreendo, meritíssima, mas esta testemunha possui informações cruciais sobre o tratamento dispensado a Dona Teresa antes da chegada da senhorita Ribeiro. Após alguns momentos de deliberação, a juíza concordou relutantemente. Muito bem, mas seja breve. A porta lateral abriu-se e uma senhora de aproximadamente 65 anos entrou, caminhando com passos decididos, apesar da idade. Carolina reconheceu-a imediatamente pelas fotografias que havia visto na casa. Era Dona Joana Oliveira, a antiga cuidadora de Dona Teresa. Após o juramento, Dona Joana encarou a sala com a dignidade de quem não se intimidava facilmente. Senhora Oliveira, por que a senhora deixou o emprego na casa dos Albuquerque após tantos anos de serviço? Perguntou o Dr. Paulo. Dona Joana ajeitou os óculos antes de responder.
porque não suportava mais ver como a senhorita Beatriz tratava Dona Teresa quando o senhor Rodrigo não estava em casa. Um burburinho percorreu a sala. Beatriz endireitou-se na cadeira, visivelmente tensa. "Pode elaborar?" solicitou o Dr. Paulo. Ela tratava Dona Teresa como um fardo, um obstáculo. Falava coisas horríveis, dizia que a senhora estava fingindo que era uma manipuladora. Dona Joana falava com voz firme, sem hesitação. Quando tentei alertar o senhor Rodrigo, fui ameaçada de processo por difamação. Com minha idade, não podia arriscar uma batalha judicial contra pessoas poderosas. "A senhora tem alguma prova dessas alegações?" perguntou a juíza, agora mais atenta. "Sim, meritíssima", Dona Joana respondeu, surpreendendo a todos. Ela retirou da bolsa um pequeno dispositivo. "Comecei a gravar algumas interações, depois que as ameaças contra mim e Dona Teresa se intensificaram. Sabia que ninguém acreditaria em minha palavra." "Contra a da senhorita Mendonça." O Dr. Paulo aproximou-se para receber o dispositivo. "Com a permissão da corte, gostaríamos de reproduzir algumas dessas gravações." Após obter autorização, ele conectou o dispositivo a um sistema de som. A voz de Beatriz preencheu a sala, cortante e cruel. "Você acha que eu ligo para o seu silêncio patético, velha manipuladora? Se você contasse ao Rodrigo o que acontece aqui, quem você acha que ele acreditaria? Em você, uma vegetal que mal consegue segurar uma colher, ou em mim, a mulher que vai dar continuidade ao Império Albuquerque?" Seguiram-se outras gravações igualmente perturbadoras. Ameaças, insultos, momentos em que Beatriz claramente negligenciava as necessidades básicas de Dona Teresa. A sala permanecia em silêncio chocado enquanto as provas se acumulavam. O rosto de Beatriz transformou-se em uma máscara de fúria. "Isso é ilegal. Essas gravações foram feitas sem meu consentimento." A juíza, visivelmente abalada pelo conteúdo das gravações, levantou a mão para silenciá-la. "Senhorita Mendonça, sugiro que se contenha. Estas gravações, embora obtidas de maneira questionável, são extremamente relevantes para o caso." Dr. Paulo então apresentou sua última evidência, o diário de Dona Teresa, com suas anotações tremidas feitas após o acidente. Meritíssima, a própria Dona Teresa encontrou forças para documentar os abusos que sofria. Estas são suas próprias palavras, escritas com imensa dificuldade nos momentos de lucidez. A juíza examinou o diário com cuidado, seu semblante gradualmente mudando de ceticismo para consternação. "Dr. Mota, sua cliente tem algo a dizer sobre estas evidências?" perguntou finalmente. O advogado de Beatriz, pela primeira vez, parecia desestabilizado. "Meritíssima, estas alegações são claramente exageradas e tiradas de contexto. Minha cliente pode ter tido momentos de frustração, como qualquer pessoa que cuida de alguém com necessidades especiais, mas..." Foi interrompido pela juíza. "Dr. Mota, o que ouvi nestas gravações vai muito além de momentos de frustração. São ameaças explícitas e maus tratos a uma pessoa vulnerável." Carolina observava a cena com o coração acelerado. A maré havia virado completamente. Beatriz sussurrava furiosamente com seu advogado, enquanto Renata Moraes parecia tentar distanciar-se fisicamente da situação, como se quisesse negar qualquer associação com o que acabara de ser revelado. Após um breve recesso para a deliberação, a juíza retornou com uma expressão grave. "Este caso revelou uma situação profundamente perturbadora", começou ela. "Vim a esta audiência com uma impressão formada a partir do relatório da doutora Moraes, mas as evidências apresentadas hoje demonstram uma realidade muito diferente." Ela olhou diretamente para Carolina, desta vez sem a hostilidade anterior. "Senhorita Ribeiro, embora a senhora não possua formação formal para o cargo que ocupa, é evidente que seu cuidado tem sido benéfico para Dona Teresa Albuquerque, como atestam os relatórios médicos apresentados." Voltando-se para Beatriz, seu tom endureceu. "Quanto à requerente, determino a abertura imediata de uma investigação sobre os maus tratos documentados nas gravações e no diário da paciente. Senhorita Mendonça, a senhora está proibida de se aproximar de Dona Teresa Albuquerque ou de qualquer membro da família até a conclusão desta investigação."
Com um golpe final de seu martelo, a juíza declarou: o pedido de transferência de Dona Teresa para uma instituição é indeferido. A paciente permanecerá sob os cuidados atuais, com a senhorita Ribeiro como cuidadora principal, condicionado à continuidade do acompanhamento médico especializado já estabelecido. A sala explodiu em murmúrios. Beatriz levantou-se abruptamente, o rosto contorcido em uma máscara de fúria, e saiu tempestuosamente, seguida por seu advogado. Doutora Renata, tentando salvaguardar sua reputação profissional, aproximou-se da juíza para uma conversa privada que claramente não estava indo bem, a julgar pela expressão cada vez mais severa da magistrada. Carolina sentiu as pernas trêmulas quando finalmente se levantou. Rodrigo aproximou-se, os olhos brilhando de emoção. Acabou, ele murmurou. Você conseguiu. Ela balançou a cabeça. Não, Rodrigo, nós conseguimos. Todos nós. Você, eu, Dona Joana e principalmente sua mãe, que encontrou forças para se comunicar quando mais precisávamos. Enquanto saíam do fórum, Dona Joana aproximou-se de Carolina. Você é uma boa menina, disse a senhora, apertando sua mão. Dona Teresa teve sorte que você apareceu na vida dela. Obrigada por ter vindo, Carolina respondeu emocionada. Sem o seu testemunho... Eu devia isso a Dona Teresa, Joana interrompeu suavemente, e a mim mesma. Ficar, em silêncio por medo, nunca trouxe paz para ninguém. No carro, a caminho de casa, Carolina finalmente permitiu-se relaxar. A batalha havia sido vencida, mas algo lhe dizia que a guerra ainda não estava completamente terminada. Beatriz não parecia o tipo de pessoa que aceitaria a derrota facilmente. No que está pensando? Rodrigo perguntou, notando sua expressão pensativa. Em sua mãe. Mal posso esperar para contar a ela que pode ficar tranquila agora. Rodrigo sorriu, colocando a mão sobre a dela. E você também, Carolina. Você também pode ficar tranquila. Quando chegaram à mansão, foram recebidos por Jurema, que correu até eles com uma expressão de espanto e alegria. Graças a Deus vocês chegaram. Aconteceu algo incrível, Dona Teresa. Ela... O que houve? Rodrigo perguntou alarmado. Ela está bem? Sim, melhor do que nunca. Ela falou, Sr. Rodrigo. Falou o nome da Carolina. Foi só uma palavra, mas ela falou. Carolina e Rodrigo trocaram olhares de incredulidade antes de correrem para dentro da casa, onde uma nova fase de sua jornada estava prestes a começar. 6 meses se passaram desde a audiência que mudaram o rumo de suas vidas. A mansão dos Albuquerque, antes um ambiente de tensão e silêncios dolorosos, agora pulsava com uma energia renovada. As janelas permaneciam mais tempo abertas, deixando entrar a luz dourada do sol de São Paulo, como se a própria casa respirasse aliviada. Em uma ensolarada manhã de sábado, Carolina conduzia Dona Teresa pelo amplo jardim, não mais em uma cadeira de rodas, mas caminhando lentamente com o auxílio de uma bengala especial. Os médicos chamavam sua recuperação de notável e sem precedentes, palavras técnicas que mal captavam o milagre que todos testemunhavam diariamente. A senhora está indo muito bem hoje, Carolina comentou, apoiando gentilmente o braço de Dona Teresa, enquanto contornavam o pequeno lago ornamental. Acha que podemos ir até aquela jabuticabeira? Podemos, respondeu Dona Teresa, pronunciando cada sílaba com esforço, mas também com inegável determinação. A primeira palavra que Dona Teresa pronunciara após 2 anos de silêncio havia sido o nome de Carolina, naquela tarde após a audiência. Desde então, palavra por palavra, frase por frase, sua voz voltava, inicialmente um sussurro rouco, agora cada vez mais clara, embora ainda hesitante. A fonoaudióloga que vinha 3 vezes por semana à mansão dizia que nunca vira recuperação tão impressionante em alguém que permanecera em silêncio por tanto tempo. É como se algo tivesse se desbloqueado dentro dela, explicara a profissional. Como uma represa que finalmente encontrou um pequeno canal para deixar a água fluir novamente. Enquanto caminhavam, Carolina percebia os olhares ocasionais que Dona Teresa lançava para a grande casa. Sabia o que a senhora procurava, ou melhor,
Quem? Rodrigo deve voltar logo do escritório, comentou suavemente. Ele ligou dizendo que tem uma surpresa para a senhora. Um sorriso iluminou o rosto de Dona Teresa. Meu filho, cheio de surpresas. Carolina sorriu em retorno, compartilhando aquele momento de cumplicidade. Nos últimos meses, sua relação com Dona Teresa havia evoluído de cuidadora e paciente para algo muito mais profundo. Uma amizade verdadeira, um vínculo quase familiar. As consequências da audiência haviam se estendido muito além da vitória judicial. Beatriz enfrentava agora um processo criminal por maus tratos à pessoa vulnerável, com base nas gravações apresentadas. Doutora Renata Moraes tinha sua licença profissional sob investigação pelo Conselho de Psicologia, acusada de conduta antiética e elaboração de laudos fraudulentos. O prestigioso escritório Mota e Associados distanciara-se publicamente do caso, temeroso dos danos à sua reputação. Mas nada disso importava realmente dentro dos muros da mansão Albuquerque. O que realmente importava era seu renascimento de Dona Teresa, que dia após dia reconquistava não apenas sua voz, mas também sua essência. Quero sentar um pouco, Dona Teresa pediu quando alcançaram a jabuticabeira. Carolina ajudou-a a acomodar-se no banco de madeira estrategicamente posicionado sob a sombra generosa da árvore. Enquanto arrumava a manta sobre os joelhos da senhora, mais por hábito do que por necessidade naquela manhã morna, notou como Dona Teresa observava atentamente seus movimentos. O que foi? Carolina perguntou com suavidade. Tem algo incomodando a senhora? Dona Teresa balançou a cabeça negativamente. Você, feliz, aqui? A pergunta pegou Carolina de surpresa. Claro que sim, por que pergunta isso? Você, jovem, Dona Teresa articulou com cuidado. Vida própria. Carolina sentou-se ao lado dela no banco, compreendendo a preocupação genuína por trás daquelas palavras fragmentadas. Dona Teresa, cuidar da senhora me trouxe mais felicidade e propósito do que qualquer outro trabalho que já tive. Estou exatamente onde quero estar. Era verdade. Nos últimos meses, Carolina havia recebido outras ofertas de emprego. Algumas vindas de famílias abastadas impressionadas com o milagre que ela supostamente operara com Dona Teresa. Mas a ideia de deixar aquela casa, aquela senhora, que aprendera a amar como família, era simplesmente impensável. E Rodrigo? Dona Teresa perguntou com um brilho especial no olhar que Carolina conhecia bem. Esta pergunta era ainda mais difícil de responder. O relacionamento entre Carolina e Rodrigo havia se transformado nos últimos meses, evoluindo da gratidão e respeito mútuos para algo mais profundo, mais complexo. Havia momentos, um olhar que se prolongava, um toque casual de mãos que desencadeava uma corrente elétrica, conversas que se estendiam noite adentro, que sugeriam sentimentos além da amizade. Mas nenhum dos dois havia dado voz a esses sentimentos, como se temessem romper o delicado equilíbrio que haviam construído. Seu filho é um homem maravilhoso, Dona Teresa. Tenho grande admiração por ele, Carolina respondeu diplomaticamente. A idosa sorriu, um sorriso que dizia claramente que não se deixava enganar por respostas evasivas. Vocês, dois teimosos. Carolina não pôde conter uma risada. A senhora está cada dia mais perceptiva. Sempre fui. Dona Teresa apontou para a própria têmpora com um dedo trêmulo. Aqui. Tudo funcionando. Era verdade. À medida que sua comunicação melhorava, tornava-se evidente que a mente de Dona Teresa permanecera perfeitamente lúcida durante todo aquele tempo de silêncio. Ela havia observado, compreendido e registrado tudo ao seu redor, prisioneira de um corpo que não respondia, mas com um espírito que nunca se quebrara completamente. O som de um carro aproximando-se interrompeu a conversa. Momentos depois, Rodrigo apareceu no jardim, acompanhado por uma jovem mulher que Carolina não conhecia. Mãe, Carolina, tenho ótimas notícias, Rodrigo anunciou, aproximando-se com um sorriso radiante.
Esta é doutora Luciana Prado, neurocientista da USP. Ela desenvolveu um novo protocolo de reabilitação neurológica que pode ajudar muito a senhora, mãe. A médica, uma mulher de cerca de 35 anos, com expressão gentil e postura confiante, cumprimentou-as calorosamente. Dona Teresa, tenho acompanhado seu caso pelos relatórios que seu filho compartilhou comigo. Sua recuperação já é extraordinária, mas acredito que podemos avançar ainda mais com algumas técnicas inovadoras. Enquanto a médica explicava os detalhes do tratamento, Carolina observava a interação com um misto de esperança e uma pontada de algo que demorou a reconhecer como insegurança. Seria esta especialista renomada, com seus métodos científicos avançados, quem finalmente completaria a recuperação que Carolina iniciara com seu cuidado intuitivo e amoroso? Como se lesse seus pensamentos, Rodrigo aproximou-se discretamente enquanto sua mãe conversava com a médica. O trabalho da doutora Luciana será um complemento ao seu, nunca uma substituição, ele murmurou. Ninguém poderia substituir o que você fez por minha mãe, Carolina, por nós. A intensidade em seus olhos fez Carolina desviar o olhar, sentindo o coração acelerar. Havia cada vez mais desses momentos entre eles. Palavras carregadas de significados não ditos, olhares que comunicavam o que as vozes não ousavam expressar. À tarde, após a partida da doutora Luciana, que prometera retornar na segunda-feira para iniciar o novo tratamento, Rodrigo sugeriu um passeio pelo Parque Ibirapuera. Achei que seria bom sairmos um pouco, aproveitarmos este dia lindo, ele explicou. Já falei com Jurema, ela ficará com... Mamãe, Carolina hesitou. Tem certeza que sua mãe ficará bem? Absoluta, na verdade foi ideia dela. Disse que precisamos ar fresco para clarear ideias nebulosas, seja lá o que isso signifique. Ele riu, mas havia uma nota de nervosismo em sua voz que intrigou Carolina. O Parque Ibirapuera estava particularmente belo naquela tarde de outono. As árvores exibiam folhas em tons de dourado e vermelho e uma brisa suave amenizava o calor típico de São Paulo. Caminhavam lado a lado, observando famílias que faziam piquenique, casais de namorados, crianças correndo atrás de pipas coloridas. Parece outro mundo, não é? Rodrigo comentou enquanto contornavam o lago. Aqui ninguém se importa se somos ricos ou pobres, famosos ou anônimos. Carolina assentiu. Sempre gostei de lugares assim, onde o que importa é apenas ser humano. Foi isso que você me ensinou, sabia? Ele parou de caminhar, virando-se para encará-la. A valorizar o que realmente importa. Antes de você aparecer, eu estava tão perdido nas obrigações, nos negócios, na superficialidade do mundo que Beatriz representava. Carolina sentiu o rosto aquecer sob aquele olhar intenso. Não fiz nada demais, Rodrigo. Apenas agi como qualquer pessoa decente agiria. Não, Carolina. Ele pegou suavemente suas mãos. O que você fez foi extraordinário. Não apenas salvou minha mãe, mas me salvou também. Abriu meus olhos para o que realmente tem valor na vida. O coração de Carolina batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir. Estavam parados sob uma árvore frondosa, parcialmente isolados dos outros frequentadores do parque. O momento parecia suspenso no tempo, carregado de possibilidades. Carolina, preciso dizer algo que venho guardando há meses. Rodrigo continuou, sua voz mais grave, mais intensa. Eu sei que nosso relacionamento começou de forma incomum, que as circunstâncias não eram ideais para o que estou sentindo. Mas não posso mais fingir que você é apenas a cuidadora da minha mãe. Ele deu um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Eu me apaixonei por você, pela sua força, sua bondade, sua integridade, pelo modo como você desperta o melhor nas pessoas ao seu redor, pela forma como você transformou nossa casa em um lar novamente. Carolina sentiu lágrimas formando-se em seus olhos, palavras que há tanto tempo desejava ouvir, mas que sempre pareceram impossíveis, proibidas. Rodrigo, nós somos de mundos tão diferentes, ela murmurou, expressando o medo que sempre a assombrara. Você é Rodrigo Albuquerque, herdeiro de um império.
Eu sou apenas Carolina Ribeiro, uma mulher simples do interior de Minas. Não, você nunca foi apenas Carolina, ele respondeu com convicção. E quanto aos mundos diferentes, talvez seja exatamente disso que eu precisava. Alguém que me mostrasse que existe vida além das salas de reunião e eventos sociais vazios. Ele se aproximou ainda mais, tocando suavemente seu rosto. Eu te amo, Carolina. E se você sentir o mesmo, quero construir uma vida com você. Não como patrão e funcionária, não como pessoas de mundos diferentes, mas como parceiros iguais. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Carolina. Durante meses, ela havia reprimido seus sentimentos, convencendo-se de que era apenas gratidão o que Rodrigo sentia por ela, que um relacionamento entre eles seria impossível, inadequado. Eu também te amo, ela finalmente confessou, sua voz quase um sussurro. Mas tenho medo, Rodrigo. Medo do que as pessoas dirão, medo de não pertencer ao seu mundo, medo de que um dia você perceba que cometeu um erro. O único erro seria deixar o medo impedir o que podemos construir juntos, ele respondeu, antes de inclinar-se e beijá-la suavemente. O beijo, tão esperado por ambos, parecia selar uma promessa silenciosa, de compreensão, de respeito, de um amor que transcendia diferenças sociais e expectativas alheias. Quando retornaram à mansão, horas depois, com os dedos entrelaçados e sorrisos que não conseguiam conter, foram recebidos por Dona Teresa, que os aguardava na varanda com um olhar conhecedor. Finalmente, ela disse simplesmente, com o sorriso mais radiante que já haviam visto em seu rosto desde o acidente. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas para todos. Dona Teresa progredia rapidamente com o novo tratamento, combinando as técnicas científicas da doutora Luciana com o cuidado amoroso de Carolina. Conseguia agora manter conversas simples, embora ainda com alguma dificuldade, e caminhava pela casa com cada vez mais independência. Rodrigo e Carolina construíam seu relacionamento com a mesma dedicação e paciência que haviam dedicado à recuperação de Dona Teresa. Não era sempre fácil. Ocasionalmente surgiam olhares de desaprovação em eventos sociais, comentários maldosos de pessoas que insinuavam que Carolina era uma caçadora de fortunas. Mas enfrentavam tudo juntos, fortalecidos pelo conhecimento de que o que sentiam um pelo outro era verdadeiro e valioso. Em uma noite especial, exatamente 1 ano após o fatídico dia em que Rodrigo retornara inesperadamente e flagrara Beatriz, maltratando sua mãe, eles organizaram um pequeno jantar na mansão. Apenas os mais próximos estavam presentes. Dona Teresa, Jurema, Dona Joana, que agora visitava regularmente, o Dr. Paulo e sua esposa e a doutora Luciana. Após o jantar, Rodrigo pediu a atenção de todos. De pé ao lado de Carolina, ele parecia nervoso, mas decidido. Há 1 ano nossa família estava despedaçada, começou ele. Minha mãe, prisioneira do silêncio. Eu, cego para o que realmente importava. Nossa casa, um lugar de sombras e segredos. Ele olhou para Carolina com tanto amor que ela sentiu o coração transbordando de emoção. Então, por algum milagre do destino, Carolina entrou em nossas vidas. Não apenas como uma funcionária, mas como um anjo que nos mostrou o caminho de volta para a luz, para a verdade, para o amor. Rodrigo então se ajoelhou diante dela, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Carolina Ribeiro, você salvou minha família, curou meu coração e me ensinou o significado real do amor. Você me daria a honra de se tornar minha esposa? Entre lágrimas de alegria, Carolina aceitou, enquanto todos aplaudiam. Mas a maior surpresa da noite ainda estava por vir. Dona Teresa, visivelmente emocionada, levantou-se com a ajuda de sua bengala e, pela primeira vez em mais de 1 ano, pronunciou uma frase completa, sem hesitação. Agora somos uma família de verdade. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia simples no jardim da mansão. Carolina usava um vestido elegante, mas despretensioso, que refletia sua personalidade autêntica e sem ostentação. Dona Teresa, radiante em um conjunto azul turquesa, foi conduzida pelo braço de Dona Joana
até seu lugar de honra na primeira fila. Beatriz, após um acordo judicial, cumpria serviços comunitários em uma instituição de idosos, sob estrita supervisão. A doutora Renata perdera sua licença e enfrentava um processo ético. Mas naquele dia, nenhum pensamento foi dedicado ao passado doloroso. Era um dia de celebração, de novos começos, de promessas de futuro. Durante a recepção, enquanto observava Rodrigo conversando animadamente com alguns convidados, Carolina aproximou-se de Dona Teresa, que descansava à sombra de sua jabuticabeira favorita. "A senhora está bem? Precisa de alguma coisa?" perguntou, sempre atenta ao bem-estar da sogra. Dona Teresa sorriu, tomando as mãos de Carolina entre as suas. "Preciso apenas ver vocês felizes", respondeu com esforço, mas com os olhos cheios de lucidez e amor. "E somos, graças à senhora." Carolina respondeu emocionada. "Se não fosse por sua coragem..." Dona Teresa balançou a cabeça. "Não, graças a você. Você nos salvou." Nesse momento, Rodrigo juntou-se a elas, abraçando ambas com carinho. "As duas mulheres mais importantes da minha vida", ele declarou, beijando a testa de sua mãe e depois os lábios de sua agora esposa. Um ano após o casamento, a mansão dos Albuquerque foi novamente palco de uma celebração, dessa vez para dar as boas-vindas a Pedro, o primeiro filho de Rodrigo e Carolina. Dona Teresa, agora capaz de caminhar com auxílio mínimo e comunicar-se com frases simples, era uma avó coruja e presente. Seus olhos, antes vazios e distantes, agora brilhavam de alegria enquanto segurava o pequeno neto em seus braços. "Ele tem seus olhos", comentou para Carolina, que observava a cena com o coração transbordando de felicidade. "E a determinação da avó", Rodrigo acrescentou, juntando-se a elas. "Já perceberam como ele insiste até conseguir o que quer? Igualzinho a senhora, mãe." Os três riram juntos, unidos por laços que transcendiam sangue e circunstâncias, laços forjados nas provações que haviam enfrentado e no amor que haviam construído a partir delas. Naquela noite, depois que Dona Teresa se recolheu e o bebê finalmente adormeceu, Rodrigo e Carolina sentaram-se na varanda contemplando o céu estrelado de São Paulo. "Às vezes me pergunto como tudo mudou tão completamente", Rodrigo refletiu, segurando a mão de sua esposa. "Há 2 anos eu estava prestes a me casar com alguém que não amava de verdade, cego para o sofrimento da minha própria mãe." Carolina apoiou a cabeça em seu ombro. "A vida é cheia de reviravoltas inesperadas. Quem diria que uma simples faxineira do interior de Minas acabaria aqui casada com você, mãe do seu filho?" "Você nunca foi uma simples faxineira, Carolina", ele corrigiu suavemente. "Foi sempre uma mulher extraordinária que apenas esperava a oportunidade de mostrar sua luz ao mundo." Ela sorriu, ainda ocasionalmente surpresa com a jornada que a trouxera até ali. "Sabe o que sua mãe me disse hoje, enquanto você estava no escritório?" "O quê?" Ela disse: "Às vezes precisamos cair, parrar, a aprender, a voar." Rodrigo assentiu, emocionado. Ela sempre foi a mais sábia de todos nós. E enquanto a noite avançava sobre São Paulo, a mansão dos Albuquerque permanecia iluminada, não apenas pelas luzes elétricas, mas pelo brilho mais poderoso do amor, da redenção e da esperança que agora habitava cada um de seus cômodos, cada coração de seus moradores. Porque no final, como bem sabia Carolina, não são títulos, diplomas ou fortunas que transformam vidas. São os pequenos gestos de coragem, a determinação silenciosa de fazer o que é certo e a capacidade de amar incondicionalmente, mesmo quando tudo parece perdido. E essa talvez seja a mais valiosa de todas as lições. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Carolina, Rodrigo e Dona Teresa tenha tocado profundamente seus corações. Para vivenciar mais emoções como estas, temos uma playlist especial com outras histórias, brasileiras igualmente comoventes. Encontre-a clicando aqui ao lado.
Se esta narrativa sobre coragem, redenção e o poder transformador do amor verdadeiro tocou sua alma, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. A cada dia, trazemos novas histórias que exploram a riqueza das emoções humanas e a beleza dos recomeços. Compartilhe nos comentários qual momento desta história mais emocionou você. Voltaremos amanhã com mais uma história que vai aquecer seu coração.